Então, na verdade, essa parte é uma parte que a gente tinha. A ideia é mostrar um pouquinho para vocês o que existe além das redes, né? Então, nas duas últimas aulas, a gente vem trabalhando com coisas no espaço, tá certo? E eu vou agora pegar esse gancho de coisas no espaço e vou falar sobre modelos de linguagem, que é uma tendência moderna de se utilizar a aprendizagem de máquina para poder trabalhar com os mesmos problemas que a gente está trabalhando, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam com profundidade, não é? Porque quando a gente fala de aprendizagem de máquina, o cara fala, eu vou pedir para o chat GPT e ele vai resolver para mim. Não é? Em muitos casos ele vai mesmo, mas a gente precisa entender o que existe além disso, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que, baseado naquela representação de vetores que a gente vem trabalhando até agora, a gente está repensando o que a gente chama de semântica, certo? Eu acho que eu já mostrei esses slides para vocês, da célula, o que significa célula. Mas eu mostrei a parte de modelo de linguagem? Não, né? Não. Então, por exemplo, a gente tem um texto onde a palavra célula tem dois significados diferentes, certo? E aí, por exemplo, no primeiro caso, a célula quer dizer o quê? A gente já viu isso na sala, agora eu lembrei. Eu quando estava falando de ontologia, né? Isso. Mas agora não é de ontologia que eu vou falar. Eu vou usar o mesmo exemplo, mas para outra coisa. Célula, no primeiro caso, quer dizer um espaço pequeno, um cubículo, né? E no segundo é a célula biológica. E eu consigo saber o significado do que está sendo dito baseado no contexto, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um negócio chamado modelo de linguagem. Na verdade, apesar desse modelo de linguagem ter nascido de linguagens como linguagem natural, que é o que os seres humanos falam, a gente descobriu que isso serve para praticamente qualquer coisa. Por exemplo, você pode dizer que uma sequência de moléculas ou uma sequência de átomos de uma molécula, elas estão expressando alguma coisa e você pode dizer que ali existe uma linguagem. Você pode até pegar aquelas cadeias que a gente viu, não é? Aqueles pathways de proteínas, e você pode imaginar que cada proteína é como se fosse, entre aspas, uma palavra, não é? As relações entre elas é como se fossem as relações num texto, e você pode interpretar aquilo e dizer, isso aqui é uma frase, é uma sentença que está me dizendo alguma coisa. E eu posso usar o modelo de linguagem para atuar sobre os pathways usando a mesma lógica que eu uso, por exemplo, para trabalhar com textos. Mas para vocês entenderem isso, vocês têm que entender como é que funciona o modelo de linguagem. Tá? Então, uma das coisas que se entendeu, né, é que a gente poderia predizer as palavras baseado no modelo estatístico de distribuição, certo? E isso é uma descoberta muito importante. Ela veio ao longo de muitos anos das pessoas tentarem representar como se constrói uma sentença, né? É o processamento de linguagem natural. No começo, antigamente, e agora a gente fala antigamente, mas não é tão antigamente assim, né? Sei lá, até uns 20 anos atrás, ou 10 talvez, o pessoal acreditava muito que a gente tinha que desenhar uma gramática, e aí a máquina ia ter que saber as regras da gramática para interpretar a frase e poder fazer qualquer coisa com ela. A versão moderna, a máquina não usa nada disso. A versão moderna é puramente estatística. A máquina usa a probabilidade de acontecer a próxima palavra. É isso que ela faz o tempo todo. Então, por exemplo, vocês estão vendo essas três frases aí, né? Pen,
radiating to the abdomen and back. São 3 frases que estão falando sobre diagnóstico de, por exemplo, infarto, certo? Então, vocês percebem que quando vocês estão falando desse contexto, a palavra pain, ela vem seguida de uma sequência de outras palavras que tem uma probabilidade de acontecer. Por exemplo, toda vez que você está falando de infarto e você fala de dor no peito, por exemplo, muitas vezes você está falando de para onde ela está irradiando, mas nem sempre é assim. Às vezes é uma outra forma. Só que a sequência das palavras, ela vai me dizendo qual é a chance de acontecer a próxima palavra, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho só a palavra pain, eu tenho uma probabilidade de ela ser seguida da palavra radiating. E isso é estatística, eu consigo estatisticamente analisar isso, conhecendo trilhões de frases, certo? É claro que se eu só tenho a palavra pain, a palavra radiating não é tão provável, porque pain pode estar associado a trocentas coisas, mas é provável, tá certo? Tem coisa que não é provável, tá certo? Mas tem palavras que são prováveis. Como é que a máquina decide? Então, quando a gente usa um modelo de linguagem, dificilmente a gente tem só uma palavra. Por exemplo, se você chegar no chat GPT hoje e escrever pain e submeter, ele vai dizer para você que ele não entendeu o que você quer. Mas o que significa ele não entendeu? É porque se ele pegar só a palavra pain, a probabilidade de ele escrever qualquer outra coisa em relação a isso é tão grande que ele não sabe o que fazer, certo? Agora, se você coloca pain radiating, você já aumenta a chance do que vem depois. Por quê? Porque já o universo de possibilidades de para onde as coisas vão se irradiar é menor, é bem menor, tá? Ah, mas a dor irradiando para onde? Para o braço? Para não sei aonde? Então você aumenta a chance, por exemplo, de vir o to. Se você bota pain radiating to, mais ainda, porque agora o to já está dizendo uma direção, tá? Então provavelmente o que vem depois é uma localização do corpo, né? O D é muito provável e depois vem em algum lugar do corpo. E se as palavras que vieram antes estiverem dentro do contexto, por exemplo, de infarto, tá certo? A máquina vai com muita certeza considerar que é abdômen que vai aparecer aí, tá certo? Ou ao braço, depende, né? Se ele disser do abdômen ou depende do que estiver fazendo. Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês é que tudo que o modelo de linguagem faz é isso aí. Em todos os contextos que você pegar. Então, se você disser assim, André, tem um cara usando o modelo de linguagem para predizer uma reação química. Dá para usar. As palavras vão ser moléculas, por exemplo. E ele vai usar exatamente esse mesmo modelo. Só que ao invés do modelo ler milhões de frases, o modelo vai ler milhões de reações químicas. E ele vai ver lá uma sequência de moléculas e vai tentar predizer qual é a próxima que vem. É só isso. E isso para tudo. Até para geração de imagens. É a mesma coisa. É muito louco, mas é a mesma coisa. Tá certo? É porque para geração de imagens eu teria que explicar multimodal. Não vou fazer isso hoje. Então, isso tudo acaba caindo no que a gente chama de semântica de vetores, que a gente vem praticando nas últimas aulas. Tá certo? Só que agora, eu usei vetores para pegar coisas e dar um conjunto de atributos e colocar essas coisas no espaço. Agora não. A gente vai usar os vetores para um tipo especial de semântica. Tá? Então, vocês imaginam o seguinte. Eu não sei se eu já fiz eu já apresentei isso aqui para vocês, não, né? Já? Já lembra? Já apresentei? Então eu mostrei que, quando eu acho que lá no começo, se eu falei vetores versus ontologias, né? Então essa forma de representação, eu posso dizer que eu tenho um slot para... É que eu estava tentando achar, mas eu dei aula de modelo de linguagem? Não. Não, né?
Eu mostrei para agrupamento, né? Tá, então eu vou retomar esse slide. Antes de mostrar ele, tem um outro que eu deixei aí, só para... Porque esse negócio ficou meio... É esse vector formal aí, que eu gosto só de mostrar o seguinte. Tem duas formas de você imaginar, ou duas formas de representar conhecimento, tá certo? A gente tem estudado até agora, longamente e vastamente, grafos de conhecimento. Então isso vocês já estão, eu espero, cansados de ver, não é? Então a gente vai construir um grafo, a gente diz que os nós vão significar conceitos e as arestas vão ser relações entre esses conceitos. Essa é uma forma, tá certo? A forma que a gente vai estudar na aula de hoje é uma forma, vamos chamar, alternativa, mas que, nos últimos anos, os dois têm trabalhado muito em conjunto. Os melhores trabalhos têm casado essas duas coisas, tá certo? E é por isso que vocês têm que entender a diferença. A outra forma se chama representação de vetores, tá? E eu consigo fazer uma semântica também, como eu fiz aqui no gráfico de conhecimento, eu consigo fazer com vetores, só que de uma forma diferente e com propriedades diferentes, tá certo? E na verdade a gente vai ver então, até então a gente tem estudado Knowledge Graph, não é? E a gente vai falar de embeddings, não é? Em Knowledge Graph, se eu fosse só dar uma repassada, eu vou pular uns slides aqui, porque tem muita coisa que eu já mostrei para vocês, tá? Eu só quero mostrar o seguinte para vocês, nesse slide aqui. Se eu fosse representar esses quatro conceitos em Knowledge Graph, não é? Rei, rainha, homem e mulher, eu poderia construir um grafo onde eu teria realeza, não é? Pessoa, poderia ter uma relação de isso é um tipo específico de realeza, esse é um tipo específico de realeza, esses dois são tipos específicos de pessoa, tá? Ou eu poderia fazer com outras construções, eu poderia embaixo de pessoa ter mulher e homem, e aí eu poderia também ligar esses caras embaixo desses conceitos. Então a gente aprendeu a fazer isso. Ou eu também mostrei para vocês que a gente pode dar propriedades aos nós representando certos valores. Então, por exemplo, eu poderia decidir que masculino e feminino seriam propriedades nos nós, certo? Então, essa é a forma que eu mostrei de semântica de formal. A semântica de vetores agora, eu vou tentar fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Como vocês já estão acostumados aqui, eu mostrei para vocês que a gente pode representar coisas num vetor no espaço, não é? E aí eu decidi que uma das dimensões se chama female, que vai ser 1 se for feminino e 0 se for masculino. E a outra dimensão se chama royalty, que vai ser 1 se for realeza e 0 se não for. Certo? Eu vou passar mais rápido aqui, porque esse aqui eu acho que a gente já viu algumas coisas. Mas eu vou fazer uma segmentação aqui que é importante vocês prestarem atenção. Eu resolvi criar um conceito female, certo? O conceito female é qualquer elemento que no vetor tenha na primeira posição 1, não importa a segunda posição. E o conceito male tem 0 na primeira posição, não importa a segunda posição. Royalty, não importa o que tenha na primeira posição, vai ter 1 na segunda. Plebeu, não importa o que tenha na primeira posição, vai ter 0 na segunda. Tudo bem? Esses são conceitos independentes que a gente vai usar. E o que a gente consegue fazer com isso? E isso foi o que revolucionou. Eu estou refazendo um caminho rápido do que fez os modelos de linguagem ser o que eles são hoje. Então, basicamente, o que esse artigo foi fundamental, tá? Ó, fez em 2013, então a história correu bem rápido, né? Esse artigo, ele falou assim, cara, se eu representar dessa maneira, eu consigo fazer uma álgebra, né? E a álgebra é assim, ó, ele fala assim, olha, por exemplo, rei menos man, que é aquele conceito man, mais o woman vai dar o quê? Então ele mostra nesse artigo que eu posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, se eu somar male com royalty, dá o quê?
da King. Então eu vou pegar o conceito male, o conceito royalty na hora que eu somo ele da King, tá? E aí você pode fazer isso aqui, ó. King menos male vai dar isso aqui, mais female da Queen. Então, note que eu estou começando a fazer uma álgebra com semântica. E isso é uma coisa que eu não conseguia fazer com ontologia, certo? Eu não conseguia fazer com grafo de conhecimento. Eu transformo, na hora que eu transformo isso no espaço vetorial, isso vira uma espécie, entre aspas, de matemática, tá? Aqui é só uma repassada, porque a gente já fez isso várias vezes. Eu mostrei que as coisas podem estar no espaço, então esse é o famoso exemplo de altura e peso que eu já mostrei várias vezes aqui, tá certo? Então eu posso colocar as coisas no espaço, sim, não é? Todo mundo está familiar com esse exemplo? E aí eu consigo medir distância. Lembra disso? Eu vou usar, né? E com isso eu consigo fazer, e isso a gente falou bastante na aula passada, cluster. Eu consigo fazer a clusterização. Também mostrei um exemplo de células cancerígenas, lembra? Então, a gente também pegou várias características da célula, né, de um banco, e a gente pegou essas características, criou um vetor de características, né? Eu estou passando rápido porque a gente já viu isso, né? E colocou essas células cancerígenas no espaço. Tudo bem? E aí, também conseguimos clusterizar elas, né? Ver elas no espaço e clusterizar. Também dá para colocar dinossauros no espaço. Esse é um slide que eu não sei quem colocou aí, mas também dá. Eu mostrei esse exemplo, eu acho, né? Você pode pegar características dos dinossauros e colocar eles no espaço, tá? E aí eu mostrei distância. É aquilo que a gente já aprendeu lá com Pitágoras, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. E essa distância, a distância pode ser num espaço n-dimensional, eu já mostrei isso também, tá? E eu consigo fazer cluster, e eu também consigo medir distância de células cancerígenas, certo? Bom, então, eu acho que isso eu também já mostrei. Se eu representar o meu conceito num vetor de características, eu posso perguntar assim, uma rainha é mais parecida com um homem ou com uma mulher? Né? Nesse caso, um homem ou uma mulher seria um plebeu ou uma plebeia, tá certo? Então, eu posso colocar eles no espaço e posso medir a distância. Então, eu consigo saber que uma rainha é mais parecida com uma plebeia do que com um plebeu, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam. Eu acho que tem coisas aqui que eu estou só repassando, né? Então, gente, o que acontece na prática é que se eu representar os conceitos dessa maneira, eu consigo, então, medir distância. Você está vendo? Ele está mostrando aqui, esse estudo nesse artigo é muito interessante, porque essa apresentação visual ela foi aprendida pela máquina. E vocês percebem que a máquina, se eu fizer, tem vários conceitos masculinos que se eu fizer o mesmo deslocamento, eles viram femininos no espaço. Então, de uma certa maneira, a semântica da máquina, ela começa a ir para o espaço. Tá? Aí surge o conceito de embeds. Tá? E esse é um conceito um pouco mais sofisticado e poderoso. O conceito de embeds ele surge pelo seguinte: é muito legal tudo isso que você mostrou, André, mas como é que eu decido quais são as colunas? Não é? Porque eu escolhi a coluna rei, ou realeza, a coluna masculino. Como é que eu escolho as colunas? Vocês se imaginam como é que eu escolho as colunas? Hã? Apresentam características mais diferentes. Então, falar. Então eu escolheria as colunas que são mais diferenciais, né? Você está na metade do caminho da resposta certa, a resposta é quase essa. A questão é, as colunas, e vocês vão ver isso buga um pouco a nossa cabeça, mas é o mais interessante aqui,
elas não vão ter nomes. A gente não vai saber o que aquela coluna representa. A gente vai fazer a máquina escolher as colunas. As colunas elas vão ser exatamente isso. Elas vão ser otimizadas de tal maneira que elas vão representar o mais diferencial de cada, vamos chamar assim, dimensão. Tá certo? Mas só que nós, seres humanos, não vamos dizer quais são as colunas. Quem vão decidir as colunas são as máquinas. Certo? Então, vamos lá. Só para vocês... Então, tudo isso, tudo que a gente vai ver aqui, se baseia numa hipótese, tá certo? Que se chama hipótese distribucional. E essa hipótese é muito importante. Se você entender essa hipótese, você vai entender a raiz de tudo. Elas dizem palavras que acontecem em contextos semelhantes tendem a ter significados semelhantes. Então, na verdade, no fundo, é quase que um jogo de find and replace, de você tirar uma palavra e colocar outra. No final, a gente vai reduzir tudo a isso. Por exemplo, a rainha amamentou o seu filho. Não sei aqui como é que eu traduziria, mas a serviçal, não sei, amamentou o seu filho. Então, nos dois casos, vocês veem que eu posso substituir uma palavra pela outra. O que significa que, em algum contexto, elas têm significados semelhantes. Nesse caso, o contexto é ambas são mulheres, certo? Então, só que a máquina, ela vai aprender isso não porque eu vou explicar para a máquina como eu fazia antes. Olha, isso aqui é uma mulher, a mulher amamenta a criança. Não. A máquina vai aprender isso só trocando palavra, só. Então, o que a gente considera, e isso faz nós seres humanos ficarmos bem bugados. A nossa cabeça buga bastante, porque tem gente que acha, o ChatGPT ele me entende, né? Ele sabe o que eu estou passando, né? Na verdade, o ChatGPT só está fazendo estatística. É só isso que ele está fazendo. Só. É só esse tipo de jogo estatístico. Só que é uma estatística super poderosa, um volume imenso de neurônios, que dá a sensação para você de que ele está entendendo o que você está falando. Ele não está entendendo nada. Ele está pegando o que você está fazendo, transformando em valores no espaço, que ele vai achar a resposta que melhor se adequa à sua questão. Tá certo? Então, aí a gente entra na parte de aprender vetores. O que é aprender vetores? Tudo bem, você está me dizendo que esses vetores eles são essas coisas meio inominadas aí, né? Essas colunas, né? Como é que a máquina aprende isso? Certo? E essa foi a grande descoberta que fez, sei lá, não tem nem 10 anos, que revolucionou tudo. Isso é muito recente, gente. Quando o ChatGPT saiu, foi a primeira comprovação do potencial desse negócio. É muito recente. A gente não está falando de negócio de séculos atrás. É claro que a pesquisa nessa área é bem antiga. Eu posso trazer aqui para vocês a pesquisa de linguagens naturais. Depois, se alguém quiser fazer processamento de linguagens naturais, no segundo semestre do ano que vem eu vou dar uma matéria só sobre isso. Aí quem quiser ficar bem a fundo vai aprender que tem uma história longa de como os caras faziam antigamente, com vetor de palavra e tal, mas só funcionou para valer agora. Olha essas frases aqui. Então vocês lembram que eu falei que a gente aprende a semântica pelo contexto, tá certo? Então qual é o grande lance aqui? E é assim que as máquinas aprendem. A gente está usando uma técnica que a gente chama de masked, que é eu mascaro alguma coisa e a máquina vai tentar adivinhar. E esse processo de tentar adivinhar, e eu dizer para ela o que é, tentar adivinhar, ela vai ajustando a rede neural dela e vai aprendendo quais são as palavras e vai montando o que a gente chama de embeddings. Tá? Eu estou simplificando pra caramba, tá, gente? E além de estar simplificando pra caramba, essa não é a única forma de aprender. Eu estou mostrando uma que é a mais fácil de vocês entenderem. Então, vocês estão vendo essas palavras aí, né? Eu botei em inglês de um lado e em português do outro. Todo mundo consegue imaginar palavras que estariam nesses lugares, não conseguem? Então, o que a máquina vai fazer? Vamos imaginar que ela aprendeu uma dimensão, e aqui eu estou
ainda traduzindo a coisa para meros mortais, meros seres humanos, tá certo? Porque vocês são limitados, sinto muito. Mas vamos imaginar que a dimensão que a máquina está aprendendo é entre masculino e feminino, certo? Na verdade, no mundo real não tem um nome assim, não tem. Mas vamos imaginar que fosse. Então, essas frases em vermelho, vocês acham que estaria para quê? Note, gente, eu estou falando isso nos tempos medievais, tá? Por favor, hoje em dia pode mudar alguma coisa, mas nos tempos medievais. Esses que estão em vermelho. Masculino, certo? Eu sei que tinha Joana d'Arc, que tinha outros casos assim, mas no geral vai ser masculino, certo? E os azuis? Femininos, certo? Então, imaginem comigo que eu vou criar um vetor, certo? Em que eu vou dar valores, e esse vetor é o de embedding, só que a gente ainda vai dar valores onde? Aqueles que nesse contexto ocorrem vão ter valores mais altos. Agora a gente vai deixar de ser binário e vai ser um número real. Vai ter valores mais altos. E aqueles que ocorrem com menos frequência vai ter valores mais baixos. Note que eu estou considerando aqui no meu exemplo que amamentar é só mulher mesmo. Então deu 1 aqui, certo? E vestir a rainha também, porque nos tempos medievais não tinha homem que vestia a rainha. Então 1. Agora, pegou uma espada. Tem um caso ali, um relato, Joana d'Arc, não sei o que, pegou a espada. Então não deu 0 total. Tá certo? Tem ainda alguns casos reminiscentes, tá vendo? Dirigir uma carruagem, talvez tenha um pouco de mulheres aqui. Então note que é um número real, que está dizendo assim, é mais ou é menos. Tudo bem? Estão acompanhando a ideia? Agora, plebeu ou realeza? Como é que eu dividiria essas frases? A mesma lógica, tá? Eu coloquei em azul os que com certeza os que a tendência muito forte seria realeza, certo? Os que alaranjado, plebeu, e eu coloquei de lilás o que seria, poderia valer para um ou poderia valer para o outro. Não tenho certeza, certo? Então, espera aí que eu apertei uma tecla aqui, não devia, aqui, pronto. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que o meu vetor ele vai refletir isso, tá certo? Aqui com certeza não é realeza, 0. Aqui é meio a meio, talvez seja, talvez não seja, então meio para esse. Os dois lá de cima, poderia ser realeza, mas é mais provável que não seja, então 0,3. Tudo bem? Todo mundo entendeu a lógica desse vetor? Tá. Mas eu ainda estou fazendo um favor para vocês, porque vocês são seres humanos, de dar nomes para as colunas, tá certo? Mas eu não vou fazer isso. Por que não? A gente tem um problema. Então, note, uma das coisas que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando a máquina aprende esse vetor, a palavra que está aqui, queen, vai virar isso aqui. Ele não sabe o que é uma rainha, nada disso. Ele vai virar esse vetor aí, tá certo? É claro que o que ele vai fazer, depois de ver todas essas frases, é que ele vai, para cada conceito, tirar uma média, né? Então, vamos chamar a palavra queen, todo lugar onde a palavra queen aparece, ele vai tirar uma média, e esse vai ser o vetor da queen, esse vai ser o vetor do king, esse vai ser o vetor do plebeia, plebeu. Então, ele vai, no final do aprendizado, ele vai tirar essa... Eu estou simplificando, tá, gente? Mas é uma espécie de média, não é? Que vai virar esse vetor aí. Tudo bem? Bom, legal. Aqui estão embeddings, tá? Eles são assim. Qual é a grande questão dos embeddings? Qual é o grande desafio dos embeddings? Primeiro, você imagina, se eu fosse juntar as pessoas para criar colunas, a gente ia ter tantas colunas quanto existem os seres humanos. Provavelmente cada um ia achar, não, mas eu também quero uma coluna. Não. Então a gente faz o seguinte, a gente chega para a máquina e diz, prezada máquina, você só tem 128 colunas. Não, só tem 128, engole o choro, você só tem 128 colunas. Se vira.
Não, se vira, cara. Você vai decidir o que é cada coluna. Aí você diz assim, mas e no final o que vai acontecer? Na verdade, o que acontece aqui a gente faz um equivalente à redução de dimensionalidade. É como se a gente estivesse vendo aquelas colunas todas numa dimensão reduzida. Ou seja, cada coluna dessa significa mais de uma coisa misturada. Tá? E a máquina vai escolher o que ela acha melhor misturar com o quê. Por exemplo, se a gente desse uma olhada informal, a gente vai ver que, olha, todas as palavras que remetem a coisas que são pessoas estão com essa coluna azul bem forte, tá vendo? Vamos imaginar que azul é positivo e vermelho é negativo, que inclusive o valor é real e pode ser positivo e negativo, tá? Você está vendo aqui? Menos água. Água, esse aqui está fraquinho. Então, essa coluna pode ter alguma correlação, né, com coisas ligadas a seres humanos. Pode ser, tá? É uma hipótese. Aqui, ó, você está vendo que está todo mundo negativo. Né? Eu poderia dizer, sei lá, estou chutando, essa coluna podia estar muito ligada a coisas concretas, por exemplo, não sei. Mas note, nunca no embedding a coluna é uma coisa só. Ah, essa coluna é a coluna para dizer se é ser... Não, não tem isso. Porque você não tem um número muito grande de colunas. As colunas, elas são coisas misturadas. Tudo bem? Posso seguir? Está todo mundo acompanhando? Posso seguir? Então agora, a gente mexeu em como é que eu aprendo os valores olhando textos, certo? Agora a gente vai aprender como é que eu aprendo as colunas. Como é que eu vou olhar as colunas? Que colunas são essas, tá certo? Então, para aprender as colunas, tem esse joguinho aqui que é legal, que a gente vai ver. Os biólogos não podem errar. Os da computação eu vou perdoar ali para um caso ou dois, certo? Primeiro que os biólogos têm que saber quais são todos esses animais, certo? Todos eles. Hein? Vamos lá. Esse aqui. Ornitorrinco, pô, peraí. Esse aqui. Castor. Pomba? Alguém falou pomba aqui? Não, sério? Com essas garras? Pô, se tiver uma pomba dessa perto de casa, eu tô ferrado. Isso aqui é um falcão, gente. Ou um gavião, não sei, um desses dois. É um falconiforme. Boa, ó, tá vendo? Pato. E isso aqui? Hã? Dinossauro? Pterossauro. Não é dinossauro. Os pterossauros não são dinossauros, é importante vocês saberem disso. Agora, essa foi a parte fácil, gente. Agora vem a parte que eu vou desafiar vocês. A gente vai criar embeddings para esses caras, só que eu não vou dizer para o sistema quais são as colunas. Eu vou deixar o sistema montar as colunas dele. Então vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Imagina que eu tenho esses 5 caras, certo? E esses 5 caras, eu vou pegar uma frase e vou usar a mesma técnica do Masked, tá certo? Qualquer um dos 5, eu estou considerando que um dos 5 poderia aparecer ali. Só que a gente vai dizer quem tem chance de aparecer ali, quem não tem chance de aparecer ali. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o voou sobre as colinas. Quem vocês acham? Agora, essa tem que ser fácil, gente, pelo amor de Deus. Quem é que vocês acham que voou sobre as colinas? Hã? Ah, muita gente da computação acha que pato não voa. Você nunca viu aqui em Campinas, passa pato voando aqui em cima, cara. Você nunca viu os patos migrando assim, faz aquele Vzinho, vai voando? Aqui passa. Um dia você vai visitar o museu, você vê um monte passando assim no céu. Pato voa, é A, B ou C, tá certo? Como está no passado, pode incluir a letra A também. Exato. A, B, C, exatamente. Se tivesse no presente, É. Não, a menos que você acredite que um dia vai ter o Jurassic Park, que eles vão ser, né? Vocês assistiram o último? Então, pois é, tinha uns pterossauros lá. Brasileiros, aliás, que são os mais bonitos, né? São os mais maiores, são fantásticos. Pterossauro, Brasil em pterossauro, né? Então, esse grupo
atende aquilo ali e esse grupo não. Tá vendo? Então, olha só. Você pode me dizer que é a capacidade de voar ou não, mas eu quero que você se coloque no lugar da máquina, que a máquina, ela não quer saber do que estamos falando. Ela não pegou só a palavra voo, ela pegou todo o contexto. Eu estou simplificando o contexto para mostrar um exemplo, mas os contextos para a máquina são bem complexos, intricados, cheios de palavras. Tá certo? Esse aí, esse eu quero ver. Chocou um ovo de manhã. Hã? Todos menos o castor? O ornitorrinco tem ovo? Sério mesmo? Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. O ornitorrinco vocês conhecem, né? Só faltava o ornitorrinco voar. Certo? Esse aqui. For seria penugem, tá? Não é pena, é penugem. Protege contra o frio. Quem? Hã? DE. Tá melhorando. Penas à prova d'água. Quem? B e C, né? Oi? Pterossauro? Não. Dinossauro, mas o pterossauro não era um dinossauro. Não, ele era completamente separado, assim, ele não tinha... Eu não tenho certeza se o falcão tem pena à prova d'água, né? Ah, O pato tem uma glândula. Ele usa uma glândula urogeniana que ele usa para espalhar para ficar à prova d'água. uma gordura. Ficar com um bico assim, espalha uma gordura nas penas. Não sei se o falcão tem isso aí. Ah, essa é uma boa questão. Esse negócio de ficar botando biólogo na aula é foda. Então tem que rever se tem a prova d'água. Tá, tem que olhar se é a prova d'água do falcão. Beleza. Tá? Mas os pterossauros não tem nenhuma evidência que pterossauro tivesse nada parecido. Porque isso nasceu com os raptores, né? Uma linha ali dos dinossauros, né? Que nasceram. Né? Que nasceram ali com os... Produz leite. Quem? Daí é. Cara, eu até hoje não entendo como é possível existir um ornitorrinco, cara. Ele é uma coisa doida, né? Bom, então, para nós, seres humanos, a gente poderia imaginar que esses contextos que a máquina passou teriam nomes, tá certo? Mas é porque eu simplifiquei os contextos, tá? No mundo real, tá? Vão ter frases do tipo: o dinossauro A estava perseguindo o dinossauro B. Tá? Isso não tem um nome. Isso quer dizer o quê? Né? Então, aqui eu botei nomes porque para simplificar. Mas no mundo real, os contextos eles não têm esses nomes. Esses nomes são só didáticos, tá certo? O que vai acontecer é que, de propósito, o que eu fiz foi reduzir o número de colunas. Certo? Eu vou dizer que, imagina que eu vou dar para a máquina menos colunas, 2 colunas. Dizer, máquina, te vira aí, coloca isso em 2 colunas. O que a máquina vai fazer? Ela vai tentar nessas colunas colocar valores que dividam os grupos daquele contexto, certo? Só que como ela tem só 2 colunas, quando a gente pegar uma outra frase, tá certo? Ela vai ter que dar uma ajustada e fazer caber nessas 2 colunas também os pesos dessa outra. E, no final das contas, o que vai acontecer é que ela vai ter que representar todos esses contextos que ela foi vendo, tá certo? Em um número limitado de colunas que a gente deu para ela, tá? Na verdade, a gente nunca diz para a máquina quais são. É uma rede neural. Eu não vou entrar aqui porque aí eu teria que dar uma aula de rede neural, né? De redes neurais. Mas a rede neural, ela vai tentando acomodar da melhor forma possível. Na verdade, a tendência é que características que são muito próximas, elas vão se concentrar nas mesmas colunas, do tipo pássaro, pena, voar, elas vão ali se concentrar nas mesmas colunas, tá certo? Só que a mesma coluna pode ser reusada num outro contexto completamente diferente, porque você tem, imagina, 128 colunas.
que é um número que é usual. Às vezes é 256. Para qualquer coisa, vocês imaginam que a máquina faz uma mágica. Mas é essa mágica mesmo que ela faz, tá? E eu poderia fazer a mesma coisa com os meus conceitos ali. Eu não digo quais são as colunas. Tá certo? Tá. Aí, se eu tenho embeddings, o que eu consigo fazer? Novamente, os embeddings vão ser valores que eu vou dar para um vetor de características que eu consigo colocar no espaço. Ou seja, eu consigo usar esses embeddings para pegar os meus conceitos e colocar no espaço e analisar a similaridade entre eles. Então eu consigo analisar a similaridade entre palavras, mas eu também consigo analisar, se eu imaginasse que o que eu estou colocando ali é um pathway de proteínas, ele pode virar um embedding. E eu posso pegar pathways e ver quais são os pathways mais próximos e quais são os mais distantes. Tá certo? Então eu consigo fazer várias dessas coisas usando. Porque, na verdade, uma coisa que eu só estou mostrando aqui eu estou mostrando só o embedding da palavra, ou do termo. Mas eu consigo fazer embedding da sentença. Certo? Todo mundo entendeu essa coisa de colocar no espaço? Tá. Agora esse batch não devia estar... tudo bem. Então, a gente vai ver aqui que esse processo de fazer embeddings, a gente vai ter um que a gente chama de uma rede neural aqui, um language model, como a gente chama, que vai aprender isso. E, na verdade, ele também pode produzir um negócio que ele chama de document embed. O que é o document embed? Eu tenho o embed das palavras individuais, certo? Mas, os modelos atuais, eu posso forçar ele para, no final, gerar para mim um embedding, que é esse aqui, que representa a frase inteira. Então eu posso, inclusive, fazer similaridade de frases, se eu quiser. Frases que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem um aluno meu que eu orientei, que a gente pegou os prontuários de um hospital, todos, criou um embedding para cada prontuário, e aí depois a gente foi clusterizando, tá? Então, aí, quando você vai olhar ali um cluster, você vai ver um cluster que é um monte de prontuário de infarto. Porque os embeddings vão ser muito próximos, tá certo? Tá? Então, eu posso, inclusive, colocar documentos inteiros, por exemplo, prontuários inteiros nesse espaço de embeddings e analisar a distância e a similaridade entre eles, certo? E fazer clusters. Eu também consigo fazer um negócio que a gente vai ver aqui e que é muito usado, que é o seguinte. Você imagina que você tem vários documentos, certo? Esses documentos, por exemplo, podem ser usados para análise de sentimento. Eu quero saber se o que o cara está falando é positivo, é negativo ou é neutro. Eu consigo colocar esses caras num espaço e eu consigo treinar uma máquina para, a depender da posição do espaço, ela dizer, isso aqui é negativo, isso aqui é neutro, isso aqui é positivo, isso aqui é neutro, isso aqui é negativo. Ela consegue aprender a fazer isso. Tá? E eu consigo fazer esse clustering. Esse aqui, por exemplo, são respostas que foram dadas por estudantes num exame. É um trabalho que a gente fez também para ajudar a avaliar. Aqui ele está pegando palavras na área de saúde e colocando essas palavras no espaço, para mostrar que, uma vez que eu dou esses embeddings para as palavras, eu posso colocar elas no espaço. Então, vamos começar uma pequena prática só para vocês praticarem um pouco, certo? Vocês vão ver um sistema funcionando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho um sistema chamado Hugging Face. O Hugging Face, ele hoje em dia se tornou o maior repositório de coisas de aprendizagem de máquina que você tem. Inclusive, ele dá uns servidores gratuitos que são até poderosos, tá certo? Para você fazer coisas. Então, se vocês entrarem aqui no meu Hugging Face, ele vai abrir para vocês aí
vários projetos meus. Estão vendo? Então, a gente vai pegar esse Clinical Embedding aqui. Vocês vão abrir aí. Então, olha que legal. Essa aplicação está rodando lá no Hugging Face. Tá certo? O que eu tenho aí? Daqui a pouco eu vou mostrar o que eu tenho aqui, que é o seguinte. Eu tenho um sistema, um modelo de linguagem chamado BERT, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, que ele foi treinado, a gente chama de fine-tune. A gente treinou ele para trabalhar com termos na área médica. Porque note, como esses modelos eles têm um tamanho, principalmente os menores, eles têm uma rede neural de tamanho limitado. Se você tem uma coisa muito especializada, é melhor você treinar ele para essa coisa especializada. Nesse caso, a gente treinou ele para interpretar coisas na área de termos clínicos, tá certo? Eu poderia treinar ele, eu vou ver se eu trago mais para frente, para a gente colocar aqui pathways, ou para a gente colocar aqui fórmulas químicas, o que a gente imaginar. A gente vai colocar aqui e você vai ver o que vai acontecer. Por enquanto, essa é uma tarefa, vocês vão colocar lá depois. A gente vai colocar termos aqui na área de saúde, certo? Então, ele sugere alguns aqui, mas eu quero que vocês criem outros. Esse aqui é o que eu vou criar. Coloque em inglês, tá? Porque esse aqui está treinado em inglês, tá? Bom, esse pooling aqui, depois eu vou explicar melhor o que é, mas esse CLS aqui está dizendo que ele vai pegar o embedding de tudo. Ao invés de pegar palavra por palavra, ele vai criar um embedding palavra por palavra, ele vai pegar o embedding de tudo, tá certo? E a gente vai dar um generate embeddings aqui, certo? Então, o que vocês vão ver aqui, ó, aqui embaixo? Vocês vão ver um negócio meio difícil de ler, mas daqui a pouco vocês vão entender. Esse aqui é o embedding da primeira palavra. E ele deve ter, eu não sei se são 128 ou 256. Então, ele tem ali X dimensões, tá vendo? Daquele embedding ali, tá vendo? Aí depois tem a segunda palavra e vai ter a terceira palavra. Então ele vai transformar cada palavra num embedding desse. Tá certo? Vamos fazer um negócio mais sofisticado agora. Tá bom? O que a gente vai fazer? Vocês vão entrar nesse link que está aqui embaixo de prática. Tá vendo? E nesse link, vocês estão vendo embeddings. Deixa eu ver. A gente tem uma tabela aqui. Ah, não, aqui é o resultado. Espera aí. Não. Eu botei na pasta errada. Sobe um nível para Mapping Transforming. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas isso aqui foi um super workflow que a gente fez para construir o grafo de conhecimento, que a gente separou sintoma, doença, relação de doença com sintoma, gene, relação de doença com gene. Lembram disso? Tá. O que a gente vai fazer aqui é que a gente vai baixar essa tabela de doenças aqui. Tá certo? Estão vendo essa tabela de doenças aqui? Essa tabela de doenças aqui. Tá. Então, vocês podem baixar essa tabela de doenças aqui. Tá? E gravar em algum lugar. Tá? Gravem ela em algum lugar. Tudo bem? O Disease e CSV. E agora a gente vai entrar no velho camarada Orange. Certo? Vocês vão entrar aqui no Orange. Certo? E primeira coisa que vocês vão fazer é gravar o workflow na pasta onde está o teu negócio.
Todo mundo está nesse ponto aí? Deixa eu dar uma pausa aqui para ver. Bom, então estamos no Orange. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Abre um CSV File Import, certo? E vamos pegar Relative to Workflow File. E aí vocês vão pegar o arquivo que vocês baixaram, tá certo? Que é esse diseases aqui. Lembrando que você tem que dizer que é separado por vírgula. E ele pegou tudo, certo? Tudo bem? Agora, a gente vai cortar a coluna que só tem um nome, tá? A gente vai cortar a coluna que só tem um nome. Então, a gente vai dar uma projeção, Select Columns, tá? Aqui. E vai cortar a coluna, só vai deixar o Mesh Disease Term, tá? Só essa coluna interessa pra gente, Mesh Disease Term. Tudo bem? E agora a gente vai gravar. Vai no melhor estilo Murilo agora, que a gente vai fazer aquele grava e lê. Ó, eu vou ligar aqui, certo? E aqui, vocês podem salvar com o nome que vocês quiserem, tá? No meu caso é esse embeddings aqui que eu salvei. Ah não, embeddings não, desculpa. Você só deixa a coluna term. As outras duas você tira. E aí você salva. Tudo bem? Se vocês fizeram certo, ele vai gerar um arquivo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai gerar um arquivo que tem essa cara aqui, ó. Estão vendo? Ele só vai ter uma coluna, que é o nome da doença. Certo? A gente extraiu só o nome da doença. Tudo bem? Certo? Tá. Aí, tudo certo. Na verdade, essa primeira linha, ela não deveria estar aí, mas deixa para lá. Isso não vai atrapalhar a gente, não. Tá? Bom, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão voltar para esse cara aqui, ó, que é o embeddings aqui, tá certo? Vocês vão voltar para ele e vocês vão clicar em File Embeddings, tá? E vocês vão ler aquele arquivo que vocês geraram, tá? Vocês vão mandar ele ler aquele arquivo que vocês acabaram de gerar. Oi? Oi? Orange. Na verdade eu fiz assim, ó, eu li o arquivo, aqui eu filtrei só a coluna Mesh Disease Term, e aqui eu mandei ele gravar um arquivo, aí você dá o nome que você quiser. Esse arquivo que você vai gravar vai ser o que você vai ler aqui, ó, que ele só tem o nome da doença. Tudo bem? Todo mundo está comigo nisso aí? Fala. O seu tá com... Tá. Deixa eu ir ver aí. Peraí. Agora, se vocês fizerem isso aqui, você vai dar um process file e ele vai gerar os embeddings. Então ele vai pegar cada termo e vai gerar um embedding para cada termo,
Tá certo? E aí, ele vai abrir para você fazer o download do arquivo com os embeddings. Certo? Ele deve demorar um pouco. Espero que ele não faça a mesma perversidade que o GitHub fez. Como tem muitas solicitações, ele limitar. O que ele fez? Ele deu um erro? CSV. Ué, ele deu um erro aqui no meu, né? No de vocês também? Não? Só no meu? Ah, ele está processando ainda? No meu ele deu algum erro aqui. Eu tinha testado ele, mas... Vamos ver se ele vai. O de vocês continua processando, tá bem? Ah, já? Ele pediu, ele deu a opção de download? Deu? Então, aqueles que ele terminar direito, ele vai dar a opção de download, tá certo? Talvez ele esteja com a mesma má vontade que estava o GitHub. Tá? Bom, se isso não funcionar, tem um caminho alternativo. Eu vou colocar para vocês o caminho alternativo. Como ele está dando muito problema no Classroom, me ocorreu uma ideia. Eu vou botar, no Classroom não, no GitHub. Eu vou botar o arquivo no Classroom, tá certo? Então, na verdade, só para vocês, só para adiantar, esse arquivo que está aqui, ó, embedding symptoms CSV, é o que ele vai gerar, tudo bem? Só que eu vou fazer o seguinte, como ele vai crocodilar de novo, que eu sei, eu vou colocar no Classroom, tá certo? Então eu vou colocar lá no Classroom. Na aula de hoje mesmo, eu vou colocar esse arquivo, certo? Eu vou subir o arquivo, que é o arquivo que ele gera, tá? Porque aí a gente não precisa ficar esperando. Peraí. Upload. Pronto, vai lá no Classroom e baixa ele. É esse embeddingsymptoms.csv, tá? Porque, o meu deu, ó. O meu deu. Se deu para vocês, vocês podem fazer o download. O meu deu certo aqui agora. Se deu certo, vocês fazem o download, certo? Se não deu certo, vocês seguem e pegam lá no Classroom. Tudo bem? Vocês voltam para o Orange, certo? Colocam uma nova leitura, tá? No melhor estilo Murilo, vocês botam uma flechinha daqui para cá. Você sabe que você fez tem vários alunos agora, nos vários workflows estão fazendo isso. Na apresentação teve vários, não sei se você viu. Os workflows têm isso. Fazer assim, né? Não, é uma ideia boa, nunca me ocorreu. Isso aqui, na verdade, passou pelo sistema que gerou embeddings, né? Se vocês quiserem, depois vocês escrevem. Né? Embeddings Hugging Face. Boa. Embeddings Hugging Face. Aí vocês podem depois até botar o endereço, como vocês quiserem. Então ele gerou os embeddings aqui. Aí aqui agora, a gente vai ler relativo, né? De novo. Quer dizer, pelo menos o meu está no mesmo lugar e eu consigo ler relativo aqui. O meu eu já documentei, mas no de vocês, ó, o primeiro é string. Todos os outros são numéricos.
Tá? Aí você está vendo que esse caso tem 768 colunas, né? O 9 é porque tem uma que é o nome da doença, né? Você tem 768 colunas de embeddings com valores, tá? Esses são os embeddings. Cada termo virou um vetor, certo? Daqueles, certo? Oi. A gente vai tirar ela. Essa aqui, né? Ah, a primeira linha são os cabeçalhos, né? Vai. Agora, é claro que você está vendo que no meu está cinza, porque ele reconheceu como cabeçalho. Se ele não reconheceu no seu, basta você clicar com o botão direito aqui, ó, e dizer header. Aí ele vai saber que é cabeçalho. Aí ele ignora. Tá? Todo mundo viu? É porque às vezes ele não reconhece automático, né? Ele não reconheceu, né? Você disse que é header, ele já considera como cabeçalho. Tudo bem? Todo mundo chegou aqui? O que aconteceu então? A gente transformou cada termo médico num embedding, certo? O que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente pode vê-los no espaço. A gente pode ver esses termos no espaço. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou falar para o sistema o que é dado que ele vai considerar, o que é metadado. Então, aqui nesse select columns, a gente vai ligar ele nesse select columns, e esse select columns só vai ter um propósito, que tem features que estão em cima e tem metas que estão embaixo. Se isso aqui estiver em feature, você move para cá e move para cá. Esse meta está dizendo o seguinte para o Orange. Na hora que você for fazer ou colocar isso no espaço, ou for fazer qualquer tipo de aprendizado, qualquer coisa, você desconsidera esse cara. Você só vai considerar os embeddings. Tudo bem? Então ele só está trabalhando com os embeddings. Tudo bem. O que eu tenho agora, gente? Eu tenho cada termo médico num espaço de N dimensões. Na verdade, são 768 dimensões. Tá? Ah, André, mas nós, seres humanos, pobres mortais, só conseguimos ver no espaço tridimensional. Né? Pior do que isso, o Orange só mostra em 2 dimensões. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um negócio que a gente já fez na aula passada, chamada redução de dimensionalidade. A gente vai aplicar um algoritmo especial que vai tentar achatar 768 dimensões em 2. É isso que ele vai fazer. Se vocês quiserem um dia eu posso explicar como é que ele faz isso. É matemática, tá certo? Na verdade, quando você faz isso, você vai perder informação, tá? Então a gente vai vir aqui, olha, para onde vocês estão vendo aqui, em Unsupervised, vocês vão ver PCA, tá? O que o PCA faz? A palavra PCA, então vamos lá. Aqui no PCA eu vou dizer quantos componentes eu quero, components, né? A palavra PCA quer dizer Principal Component Analysis, certo? O que ele vai fazer? Ele vai usar uma técnica estatística para, ao reduzir de 768 para 2, ele tentar preservar o máximo da distribuição original. É claro que isso vai perder informação, não tem jeito. A gente usa isso geralmente em 2 cenários. Ou quando a gente quer visualizar, mas só para a gente ter uma ideia, né? Ou alguns tipos de processamento que eles são tão custosos que a gente reduz o número de dimensões para aquele processamento. E não necessariamente, nesse caso não precisam ser 2, pode ser 4, pode ser 10. A gente reduz, porque senão o custo vai ficar muito alto, certo? Depois que eu reduzir o PCA, eu posso chegar aqui e pedir para ele fazer um scatter plot. Tá? Então,
ele vai mostrar para a gente aqui. E aí, eu sugiro que vocês ativem, que vocês digam que o label, aqui no Axis vai ser PC1 e PC2, certo? E no label, você vai dizer que é o Mesh Symptom Term, tá certo? O que deveria acontecer aqui? Mas isso é muito influenciado, tem uma perda aqui por causa da redução de dimensionalidade, tá certo? Mas o que deveria acontecer? Termos, do ponto de vista médico, mais próximos, eles ficam mais juntos, tá certo? Termos que são mais diferentes entre si, eles ficam mais distantes nesse espaço aí, tá? Tem uma outra forma de visualizar isso, que é fazer assim, olha, gente, vocês vão pegar um cara chamado TSNE, esse cara aqui, certo? Ó, chama TSNE. O TSNE, ele não precisa da redução de dimensionalidade. Você pode pegar os dados e plugar direto nele. O que o TSNE faz? Essa é uma técnica que combina duas coisas simultaneamente. Por um lado, ele vai reduzindo a dimensionalidade, só que ele faz isso tentando agrupar coisas que são mais semelhantes. Então ele também é uma técnica que a gente chama de clusterização. Ele é uma clusterização misturada com redução de dimensionalidade. Tá? Esse componente ele já mostra para você o resultado. Tá? Então ele já vai mostrar aqui para vocês as distribuições das palavras. Tá vendo? Inclusive, se a gente quiser, como essas palavras estão no espaço, a gente pode clusterizar elas, tá? A gente pode criar cluster dela, tudo bem? Então a gente pode ver palavras que são mais semelhantes. Então como é que eu faria um cluster dessas palavras? Eu posso fazer o seguinte se eu quiser. Se eu estiver no rápido, vocês me avisam, tá, gente? Vocês lembram que na aula passada eu mostrei uma técnica de clusterização chamada hierárquica. Lembram disso? Tá. Cadê ela? Tá aqui mesmo. Tem hierarchical clustering. Tá vendo? Mas eu vou direto para uma que é mais, vamos chamar assim, é mais usada. Depois eu posso apresentar ela. Eu não apresentei para vocês, mas ela se chama K-means. K-means também é uma técnica de clusterização, que é baseada em distância, certo? Só que o K-means, ele funciona de uma forma diferente. Ele tenta escolher um ponto, o que ele chama de centroides, e tenta juntar tudo em torno daqueles centroides. Ele também vai fazer clusterização. Eu vou usar o K-means porque ele é mais popular nessas coisas, tá certo? Então, eu vou pegar direto daqui, sem reduzir a dimensionalidade, porque é melhor ele tentar fazer a clusterização com todas as dimensões, certo? Aqui, quando eu abro o K-means, ele vai me mostrar aqui o seguinte. Eu posso dizer qual é o número de clusters que você quer. Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. Ninguém sabe a resposta exata. Quantos clusters existem? Tá certo? Então o que você pode fazer é que você pode dar para ele uma faixa para ele testar. Certo? E aí tem isso aqui se chama silhueta. Silhueta é uma métrica que tenta ver quão bom é o cluster. Aí vocês estão vendo os valores de silhueta? 89 foi o melhor que ele conseguiu aqui. Né? Na verdade, tem uma técnica que a gente chama do cotovelo, que a gente vai vendo a melhoria ou a redução da silhueta e vai tentar achar o lugar onde tem maior dobra da silhueta, tá certo? Só que não vai dar tempo de... Se vocês quiserem ver mais silhuetas, vocês podem aumentar o range, por exemplo. Botar aqui 15, por exemplo. Aí ele vai calcular para 15 para vocês verem. O 10 deu bem melhor, tá vendo? Deu 91. Deu melhor do que esse aqui de 89, tá vendo? Oi?
Ah, é diferente? Ah, eu peguei sintomas. Ah, eu peguei sintomas e o de vocês é de doenças, né? Mas tudo bem, é a mesma coisa. Mas você perguntou o que sobre isso? Ah, tá tudo diferente. Bom, então esse é um bom exercício. Vocês estão vendo dois cenários. Quanto maior, melhor, quanto menor, melhor. Isso aqui é quanto maior, melhor. Eu tenho, por exemplo, em 2 grupos, é o meu maior valor. Aí vai aumentando os grupos, aí quando eu passo de 12 grupos, começa a subir de novo. Então, é porque na verdade, é por isso que a gente usa a técnica do cotovelo, que é assim, ó. Na verdade, o que acontece é assim. Qual o melhor índice? É se você tiver cluster de uma unidade, porque é o melhor cluster que existe, certo? Quando os clusters são pequenos, é fácil você ter boa consistência, você entendeu? Mas às vezes você não quer tanto cluster. Ah, deu 500 clusters. Pô, você não quer 500 clusters, tá certo? Você quer, sei lá. Aí o que a gente faz é o seguinte. Na silhueta, a gente tem um gráfico que é assim, ó. Ele vai, por exemplo, sei lá, ele pode ir crescendo e aí fica assim, para de crescer muito, né? Então esse ponto aqui, que a gente chama de cotovelo, é o melhor ponto, porque assim, é claro, é claro que eu vou conseguir crescer mais, se eu quiser, mas não vai ter tanta vantagem. E depois também tem um parâmetro que você vai ver que é quantos clusters você quer também, porque depende da sua pergunta de pesquisa, você entendeu? Às vezes você está querendo diferenciar perfis, e aí faz sentido falar entre 3, 5, mas não faz sentido falar 30. A 30 vai dar ótimo, mas 30 está fora do meu, entendeu? Então tem um pouco isso. Agora, na verdade o que acontece é o seguinte, essa técnica, ela pergunta para você quantos clusters. Tem técnica que ela te diz tantos clusters. Ela mesma define para você quantos são. Tá? Tudo bem? Então agora, o que acontece, gente? Eu posso fazer o seguinte agora, se eu quiser. Primeiro, eu vou novamente separar essa coluna como metadado. Tá? Porque na hora que eu fizer a redução de dimensionalidade, ele precisa saber. Aqui no meu já está separado, na verdade. Eu nem sei se eu preciso separar, tá? Eu acho que ele já deixa separado, cluster e silhueta, tá vendo? Por quê? Porque agora eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Tá? Eu posso fazer a redução de dimensionalidade com o PCA, ou eu posso usar um TSNE. Se vocês quiserem, usem um TSNE. Você clica joga no TSNE. O que eu ganhei agora? Agora eu ganhei as cores do cluster. Tá vendo? E aí, você pode ver palavras, tá? Que vão representar coisas que teoricamente, tá vendo? Ó esse cluster azul aqui, ó. Várias coisas de audição, tá vendo? Que estão aqui, né? No meu caso, né? No caso de vocês vão ser doenças, tá certo? Oi. Na verdade, se o seu for doença, não vai ser igual o meu, porque o meu, eu peguei assim, ó. Eu olhei aqui, aquele, ele foi para 91, tá vendo? Tá. Talvez, se eu fosse pela forma mais convencional, eu pararia em 8, por exemplo, tá certo? Mas é um número alto, quanto maior, melhor. Melhor. Oi? Na verdade, ele já veio meio padrão assim, eu não sei nem se ele seria necessário, porque eu acho que ele já coloca o cluster e a silhueta como metadado. Eu só botei, mas foi desnecessário, eu acho que não era necessário. Tá? Aí vocês vão ver aqui, ó, que tem coisa. Eu nunca sei como é que move esse treco aqui. Oi? Ah, aqui, né? Ah, aqui, boa, boa. Tá vendo?
Aí ele vai... Show Color Regions. Olha! Aí, hein? Para uma apresentação final de projeto, hein? Oh, aí sim, aí sim. Olha lá. Ah. Ah. Você vai tentar pegar o valor mais alto, na verdade. Tá certo? Mas, na verdade, essa escolha ela é subjetiva, tá certo? Se a gente fosse pela métrica do cotovelo, talvez a gente quisesse parar aqui no 83, por exemplo. Tá vendo? Ou, porque isso é muito subjetivo. Tem um problema de pesquisa que você já sabe quantos clusters você quer. E aí você diz para ele, eu quero 3, por exemplo, certo? O K-means, ele é mais usado nesses casos. Mas tem casos que você vai olhar a silhueta e vai tentar parar num ponto, porque, por exemplo, 2 já seria bom, tá vendo? Depois de 2 ele foi diminuindo, tá? Mas então eu poderia pegar 2? Depende do que você está procurando. Entendeu? E o que a gente usa às vezes é que tem técnicas diferentes de fazer cluster. E tem técnica que ele diz para você, olha, aqui eu encontrei X clusters. Ele já diz para você, você não diz para ele quantos você quer, entendeu? Então muitas vezes, se saber quantos clusters é uma coisa importante, você pode usar uma técnica que vai te dizer isso ao invés de tentar ficar escolhendo pela silhueta, entendeu? Tudo bem? Legal, gente. Hoje eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo, só porque... Mas isso é o que eu queria mostrar hoje, na verdade. Tem mais coisa para ver, mas eu acho que aí... Uma das coisas importantes vocês verem, se a gente fosse fazer um paralelo com a aula passada, vocês viram que a gente trabalhou bastante com essa parte de cluster. Eu mostrei no espaço como é que a gente faz as coisas. E isso funciona de forma complementar ao que a gente fez com redes, né? Quando a gente detectou comunidades, né? Essas coisas são complementares. O que acontece muitas vezes, principalmente em grafos de conhecimento, é que naqueles nós, sabe, dos grafos de conhecimento que a gente criou, você coloca um embedding no nó, certo? Então vocês imaginam um grafo de conhecimento que tem as doenças. Você coloca um embedding no nó. E aí, o que eu ganho com isso? Eu consigo pegar 2 nós e saber quão similar eles são, olhando os embeddings dele. Tá certo? Então você faz uma junção de grafos com embeddings. Isso é bastante comum. Se tiver mais tempo, a gente avança mais nesse assunto. Colunas, aí seriam conectividade, as colunas do que você está falando? É que você imagina assim, nesse caso, para facilitar não, é o estilo Orange de C, ele colocou 768 colunas, não é isso? Quando eu boto um embedding no grafo, é comum eu ter um campo só, chamado embedding, que tem os 768 valores como se fosse um vetor. E aquilo vira um campo, embedding, tá certo? E aí eu vou usar esse campo quando? Quando eu quero comparar. Por exemplo, tem um caso muito clássico que é assim, eu estou lendo um texto e eu quero pegar aquilo que está no texto e eu quero associar ao meu grafo, certo? Como é que eu acho quem é o termo mais próximo? Ao invés de comparar string, eu transformo esse termo em embedding, vou olhar os grafos, os embeddings do grafo e vejo o embedding mais próximo. E aí eu sei que esse cara é esse, entendeu? A gente vai aprofundar mais e você vai entender melhor isso. Os embeddings, eles são... Basta só o Orange. Manda só o Orange.